Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito ao Ponto. Nós somos estudantes do segundo período do Direito da Univiçosa. Eu sou a Poliane. Eu sou a Letícia. Eu sou a Isadora. Eu sou a Brenda. Eu sou o Pedro. E hoje vamos falar um pouco sobre voto, sobre quem pode votar e o documento formal para esse exercício de cidadania no âmbito do direito eleitoral, que é ministrado pela nossa professora Raquel Andrade na disciplina de extensão curricular. Para falarmos do assunto, vamos começar explicando um pouco da história de como era o voto antigamente. O primeiro título de eleitor foi criado em 1881 por meio do decreto número 3029, conhecido como Lei Saraiva, e ao longo dos anos existiram diferentes modelos. A obrigatoriedade da alfabetização para exercício do voto e por rigorosas exigências de comprovação de renda para que os cidadãos pudessem votar e ser votados. O primeiro a existir O título de 1932 foi o primeiro a existir, o primeiro título de 1932. O primeiro título de 1932 foi o primeiro a exigir fotos dos eleitores e trouxe inovações como o voto feminino, a garantia do voto secreto, a apresentação proporcional e a criação da justiça eleitoral. O Código Eleitoral de 1945 foi promulgado em 28 de maio. Depois de 8 anos da ditadura do Estado Novo, foi reorganizado o sistema eleitoral e restauração da justiça eleitoral. Agora a Isadora vai falar mais um pouquinho. O título de eleitor foi criado em 1986 e ele permanece em vigor até hoje. Ele foi criado pela Lei nº 7.444 e foi um marco muito grande na redemocratização do Brasil, após a ditadura, né? Ele introduziu o processo eletrônico de dados e de recadastramento do eleitorado, sem a fotografia, que na época não tinha o documento com a fotografia. Esse processo permitiu que, em 1986, os brasileiros elegessem representantes para a elaboração da Constituição de 1988. E Pedro, você consegue explicar para a gente quem pode votar? Os requisitos mínimos para uma pessoa votar são ter no mínimo 16 anos, possuir título de eleitor, e com isso o voto é facultativo para jovens entre 16 e 17 anos e pessoas maiores de 70 anos. Pessoas deficientes mentalmente também devem votar. Com isso, as pessoas com idade entre 18 e 70 anos, as pessoas com idade entre 18 e 70 anos que não votarem e não justificarem seus votos, têm por consequência multa e algumas restrições, como obter passaporte e participar de concursos públicos. E, Brenda, explique para nossos ouvintes como tirar o título de eleitor. Então, pessoal, como é que a gente faz para poder tirar o título de eleitor? Primeiro, a gente tem que fazer o levantamento de toda a nossa documentação pessoal e fazer a digitalização desses documentos. Seriam eles documentos, são RG, CPF, CNH, qualquer documentação com foto. Comprovante de endereço, vale lembrar que o comprovante de endereço ele precisa ser atualizado com o endereço atual de pelo menos 3 meses, né? E a gente consegue fazer a solicitação do título de forma online através do título NET. Depois que a gente fizer a solicitação do título e que ele é liberado, a gente tem que ficar atento a 3 situações em que o título ele pode ocorrer. O título ele pode acontecer de ficar regular, cancelado ou suspenso. Quando ele está regular, significa que você pode exercer seu direito de voto. Está tudo tranquilo. A gente não pode confundir muito a situação regular com o fato de não haver nenhum débito com relação à justiça eleitoral. Porque pode acontecer de você ter deixado de votar em alguma eleição específica e precisar fazer a sua quitação com a justiça eleitoral. Então, o seu título ele pode estar regular e mesmo assim você ter algum requisito a ser regularizado com relação à justiça eleitoral, seja ele justificar o voto ou fazer o pagamento da multa, né, pela ausência no dia da votação. Se o seu título estiver cancelado, significa que você não está apto para poder fazer o exercício do voto. Então, você precisa procurar a justiça eleitoral para poder fazer a quitação dos seus débitos, se esse for o caso, ou então fazer a justificativa pela alguma ausência em votações anteriores ou alguma situação em específica. Mesmo que seu título esteja cancelado, pode ser que você consiga ainda assim fazer a transferência de domicílio do título, né, mudar a sua localidade de votação.
E a última situação seria a suspensa. Se seu título estiver suspenso, significa que você precisa, sim, fazer a regularização com relação à justiça eleitoral, e ele vai ocorrer algumas situações específicas. Ou você novamente deixou de exercer seu direito de voto por mais de 3 vezes consecutivas, sem nenhuma justificativa direta para a justiça eleitoral, ou então você está a serviço militar, que é o caso de você, né, também ter sua situação suspensa. Se esse for o caso, você precisa novamente procurar a Justiça Eleitoral para poder fazer a regularização desses débitos e poder fazer exercício do seu voto novamente. Bom, pessoal, encerramos a nossa conversa sobre o exercício do voto no Brasil. Agradecemos a todos vocês que participaram e assistiram ao nosso podcast. Lembre-se que o direito eleitoral é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia. E perante esse direito, nós, como cidadãos, temos alguns deveres. Caso vocês possuam alguma dúvida ou queiram mais saber sobre o tema, podem entrar em contato com a gente pelos comentários. No mais é isso, muito obrigada e até a próxima!